Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, galera, trazendo para vocês mais um conteúdo diário para vocês sobre o Mengão. Então, se você não, deixe aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos para mais um papo. Botafogo e Palmeiras. Vamos aqui, nós temos 3 prováveis times para mostrar. Vamos ver. E obviamente que nós vamos começar pela Palmeiras. Põe o Palmeiras aí. Começa com o líder, tá aqui cara. na tela, Começa tá aqui. com o líder. Não, mas você não preocupa. Quem tá em primeiro... Aqui, o provável Palmeiras. Os caras querem O colocar o Everton Palmeiras no na gol. liderança, Eu não. estão tentando aqui colocar o Palmeiras Eu na não. ponta. Que Não, tá mas bom. assim, o Marcel torce pra que time? Palmeiras. O apresentador? Rio Branco, Rio Branco. Rio Branco, o senhor não vem me acusar aqui, Ô, não. Bubu, quem é que faz a ordem das pautas, o que vai acontecer no Marcelo. programa? Não, Marcel e quem? Eu chego na reunião, os caras estão na reunião discutindo O Everton no quantos gol. minutos de Palmeiras vai no Mike, programa. Vitor Reis, tá voando, Vitor Reis. Gomes e Piquerez. Aníbal, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, Flaco Lopes e Estevão. O time para enfrentar o Atlético Goianiense. Este é o Palmeiras de Abel Ferreira. O Palmeiras, tá? Que vocês toda hora ficam falando, E o hino? Isso é boquinha. Flamengo em homenagem a Capita. Só que põe o hino do Flamengo. O hino do Flamengo dá volta pro Capita. Olha lá, provável Flamengo, olha lá. Grande Flamengo, ó. Do Tite, calando o Rodrigo Bueno. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Arthur Lucas. Pulgar, Alan e Gerson. Luiz Araújo, Pedro e o Matheus Gonçalves. Este é o Flamengo do Tite. Capita, que foi capitão do Fortaleza, hein, Mengão. Fábio? Não vai se empolgar muito não Do que jogo duro. Mengão. Olha o Flamengo na tela aí que enfrenta o Fortaleza. Hoje, ó, o hino Em pra você. Fortaleza ou em Rio de Sobe Janeiro? o hino. Vamos ver, vamos pôr o hino do Flamengo em homenagem a Fábio Luciano. Quantos jogos? Os caras não tem nem o o hino do Flamengo ali. Monte. Pergunta isso. Tava procurando. Jogos, gols, o cara estatística. Flamengo. Não é o jogo, Fábio. Não é pra ficar cantando aqui, não. É pra mostrar o que vai acontecer. Lembra dos meus 10 anos de idade que tinha o Campeonato Carioca, que tinha os clássicos? Isso. E sempre quando fazia gol, eles colocavam O hino era muito... muito Os hinos dos times do Rio são os melhores. E eu lembro do Eu gosto Flamengo... muito do Grêmio, do Galo é legal. Agora, os hinos dos times Não, e do eu Rio lembro, são maravilhosos. E eu lembro do Flamengo campeão na época do Capita, que tinha 3 grandes atacantes naquelas passagens todas, Souza, Obina e Fábio Luciano. Lamartine e Babo. Eu amo Responde, isso. pô, América Fábio, também. conta Fazer os rapidinho, golzinhos, pessoal, cara. em casa. Quando você ia pro escanteio, Não voltava. você não voltava. Você ficava lá. Ficava o pessoal que se virasse lá atrás. Porque eu já tava pensando no contra-ataque. Aí, tipo, escanteio no Flamengo não era tanto. O Flamengo sempre fica zoando. Eu era mais na Turquia. Na Turquia eu jogava dessa forma. Atacante. Escanteio pro Fenerbahçe, eu ia pra área. Aí o zagueiro cortava, eu já ficava de 9. Aí o time atacava, eu já ficava esperando o contra-ataque pro segundo cruzamento. E E aí- quase sempre dava certo. Exatamente, No bicicleta Flamengo eu tinha um tudo. pouco mais de responsabilidade. Um pouquinho só. Bem um pouquinho. Bom, e o Botafogo agora? Depois eu quero o hino do Botafogo. Lindíssimo. Glorioso. Também lindo bonito. hino. Botafogo provável, Botafogo. Ai, Diferente, geralmente ganha de quase todo mundo, né? Então, assim, Palmeiras tem um favoritismo destacado hoje no Allianz Parque contra o Atlético Goianiense. Jogo do Flamengo, o buraco é mais embaixo já, Edu. Fortaleza é um time que é difícil de enfrentar, um time que é muito rápido quando tem contra-ataque, um time quando marca a frente. O time é muito bem treinado pelo Vojvoda, né? Para mim é o jogo mais difícil dos 3 aí. O jogo no Barradão, o Vitória vai precisar ganhar esses jogos em Salvador para conseguir respirar um pouquinho. Mas é o Botafogo que está num momento também muito especial. Técnico muito inteligente e o elenco do Botafogo, diferentemente do que fala Rodrigo Bueno, de time A do Flamengo é o melhor, o B, o C, o elenco do Botafogo é um belíssimo elenco. Um grande Vai grupo calar de mais uma jogadores. vez o Bueno. Vai calar o Bueno, mais uma vez, certamente. É um grande grupo de Vai ser jogadores. campeão o Botafogo, então, é isso? Vamos esperar acabar o primeiro turno. Vai esperar Aí acabar o campeonato pra determinar. não, o primeiro não, turno é ano campeão ou passado não, é foi isso? e não foi, né? É outra história. Esse Botafogo desse ano é o Botafogo mais confiável, tem mais opção e me parece que passa uma consistência maior do que Treinador aquele é que bom. era o líder. Treinador muito é. inteligente, olho no Botafogo. Não é uma novidade que eu tô falando, mas olho no Botafogo e olho, ó, a lupa grande, que pode Olho chegar. no Botafogo nas Copas. Não, no Campeonato do Flamengo. Brasileiro também. O Campeonato Brasileiro vai ficar no G4, mas eu acho que o Flamengo vai ser campeão e o Flamengo vai terminar a rodada na liderança. Os 3 vão vencer e quem tá na ponta continua na ponta, que é o Flamengo. Você também, capitão? Também acho isso. Acho que o Palmeiras carrega um favoritismo maior. Joga em casa, o adversário um pouco mais fraco, no Atlético Goianiense não vive o melhor momento, mas eu acho que os 3 vencem e o Flamengo se mantém na liderança. E você, Zé? Também tô nessa, também acredito nisso. Agora, O Flamengo que não tem Cebolinha, não tem Bruno Henrique, né, que estão machucados, então assim, é um desfalque importante Não tem ali Gabigol. pelo lado. O jogar Gabigol. o Matheus agora Gonçalves. O Pedro está suprindo bem essa. dentro dessa confusão. análise bem feita
pautada em cima da realidade do Rodrigo Bueno, de que o campeonato já acabou. Para ele já acabou, né? O que nós estamos fazendo aqui é só para O campeonato tem 20 times, tem várias posições. Fala pro Disputa capítulo contra o que você rebaixamento, disputa por Não Sul-Americana, funciona dessa forma. disputa por Libertadores. Fala pro Então, Capita. o campeonato não Futebol acabou. não funciona Corta dessa pros dois, forma. corta pros dois aqui para ver a reação do Capita na tese dele. Fala, por favor. Qual a minha tese? Que o campeonato... Quem vai ser o campeão? Não, eu tenho uma time tese A? seguinte. O Campeonato Brasileiro ele está espanholizado. Você jogou bola, eu conheço sua história. mas Cuidado com o porque que você fala. há muito tempo. Perto de um Bola, ex-atleta, pressão. porque você jogou geral, bola. hein? Você sabe como é que funciona. Então, mas assim, Vamos gerar, hein? olha lá. Fala. O Campeonato Brasileiro está espanholizado. Por quê? Desde 2016 para cá, Aí, Capita. Flamengo e Palmeiras se revezam Não, tem um pouco em de termos de fundamento. título brasileiro, exceção feita ao verdade. Corinthians do Caribe, que Tá foi uma diminuindo um surpresa, pouco em a- 17, e o Galo que fez um grande investimento para quebrar o tabu tal. Tirando isso, só dá Palmeiras ou Flamengo campeão brasileiro. Correto. Dito Então, pra isso, mim, esse ano... a lógica conta mais uma vez Flamengo e Palmeiras brigando pelo Mas título. acho que o Botafogo entra nessa briga. Botafogo tá tentando incomodar. Porque é um mas time assim, muito forte, ele é um muito outsider, forte. como gosta de dizer o Prato. time que aprendeu isso com os daí? erros do É aquele que corre passado. por fora. É aquele que vai correndo por fora. Não tá entre os dois principais favoritos, o G2. Então ele vai tentar ameaçar. Só que o Botafogo tem, como tinha o Fluminense, uma obsessão para ganhar a Libertadores. O Fluminense não tinha título internacional nenhum. Temporada passada, foi lá e conseguiu ganhar a Libertadores e ainda ganhou a Recopa esse ano. Agora, dos mais tradicionais, e o Botafogo se proclama o mais tradicional, ele é o único que não tem Libertadores. Então, assim, esse time que está sendo montado, esse elenco muito bom, especialmente do meio para frente, poderoso Botafogo, é para tentar, primeiro, a vingança contra o Palmeiras, eliminar o Palmeiras da Libertadores, avançar e ganhar o título continental. Entendeu? E no brasileiro? E aí no brasileiro vai fazer uma campanha digna para manter no G4. Ô, Pratos, você que é especialista em janela, que é janela de... Não janela de pular janela. Já pulou janela, Pratos? Não, né, Pratos? Isso aí é assunto... Pergunta pro Zé se já pulou janela de concentração. Pergunta. Já pulou janela já de Qual concentração? concentração? Tá no ar, Zé. Tá no ar o programa. Saiu pela porta, o Zé tinha no ar, coragem, né? ele saiu pela 90, porta. Vamos no ar lá. ó. Pular Em qualquer janela. lugar do mundo. Pode ser no Brasil, Não, Itália, pular Grécia. janela não. Pular janela não. Já saí pela portinha, já, tranquilo, mas pular janela. Mas qual a relação da janela com o que você iria Não, eu perguntar? vou falar que você se assustou. Falei, você que é especialista Vai. em janela, você já... Porque falar. às vezes você combina o horário, vai chegar a tal hora, chega antes. Ô, Pratos, é o seguinte, só pode falar... Estamos no ar, Edu. Nós estamos no ar, Falando tá? de chegar antes, o reforço. Nós estamos no ar, Edu. Você combina o horário do reforço. Vai casar, Vai não chegar. fala isso que vai casar. É, não, ele vai chegar. Vai chegar a tal hora o reforço, segunda-feira. Às vezes ele chega no domingo. Correto. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: a janela, ela pode ter impacto para Flamengo, Botafogo e Palmeiras melhorar um mais do que o outro? Pode. As contratações de Palmeiras e Botafogo são contratações muito interessantes, Edu. Muito interessantes, né? Palmeiras contratou o Maurício, que é um bom jogador. O Felipe Anderson, a gente olha e chegou para ser titular. A não ser que aconteça algo assim muito anormal. O Giai é um jogador que me parece que pode se adaptar, mas pode dar uma opção de ser lateral, de meio campista. O Palmeiras contratou bem. E o Botafogo contratou muito bem também. Né? O Alan é um A bom entrevista jogador. dele de foi meio bem campo. interessante, né, Rafa? Foi. Porque ele fala que tinha uma proposta do Atlético de Madrid, né? E ele olhou, Diz do Giai. É, do Giai. Do Giai. E aí ele olha pro Palmeiras, ele entende a idade que ele tem, tudo que o Palmeiras luta para conseguir, que pode ser um amadurecimento para ele de carreira também, além das conquistas. Foi bem bacana a entrevista Não, que e ele o Botafogo contratou o Alan, que é um bom jogador de meio campo, né? Tá muito tempo fora do Brasil, mas é um jogador que tem qualidade. O Almada é campeão do mundo, fez parte do grupo da Argentina campeão do mundo, né? Um meia que é jovem ainda. Igor Jesus pode ser um jogador para ajudar também o Botafogo. O Botafogo está no momento, Edu, que mesmo quando ele perde alguns jogadores, o elenco me parece que é tão homogêneo, tão equilibrado, que esses jogadores acabam passando batido. Imagina ano passado o Tiquinho Soares, o tempo fora que ficou esse ano. Seria um Deus nos acuda. Depois ele até caiu de produção na reta final. Verdade. Eduardo, a mesma coisa. Esse ano não. Tiquinho ficou fora um tempão. O Savarino estava na Copa América, o time conseguiu, mesmo não fazendo tantos bons jogos assim, foi bem. O Eduardo ficou fora um tempão. Então, assim, o elenco está muito equilibrado, técnico muito inteligente, e o Botafogo está se reforçando. Eu não coloco só G2, não. Coloco G3. Coloco o Botafogo aí como candidato a ser ó. campeão. Escala o Botafogo do meio para frente. Opa, aquela dividida, Porque vamos você lá. tem, Aí sim, aí o Capita Júnior gosta. Santos, Luiz Henrique, Savarino, agora Almada e tal. Como é que vai juntar todo mundo aí nesse time aí? Só pode jogar 11, né? É isso, né? Se não mudou, não mudou a regra, Não sim. mudou a regra, né? Tô te entupindo. falando. Carlos Eduardo. Escala todo mundo aí do meio para Marlon frente. Te Freitas... entupiu, hein? não é difícil. O Marlon Freitas ficou. Então esse vai jogar e tem jogado muito bem. Marlon Freitas. Vamos pro Marca mais. segundo. Aí o segundo tem algumas opções. Ah. Tietê ou Gregory? Tietê.
Tietê. Mas pode mudar, o Danilo Barbosa... Então só mais 4. Tem marcação. uma linha de 4, só mais 4 Aí agora. tem mais 4. Luiz Henrique, Mas o campeonato é longo. Júnior Santos, São muitas competições. Savarino e acho que o Almada, quando tiver bem pra jogar. Acho que assim... E Eduardo e Tiquinho no banco, por exemplo. Eu falei um time aqui que não tem o Eduardo, não tem o Tiquinho. Então, por isso que eu falei, pra você escalar o time aí. Tal. Esse é um elenco que tá brigando pra ser campeão, Esse é o time Rodrigo que vai Bueno. ser Como campeão você vai brasileiro ter ou da dois? Libertadores? Pode ganhar as Pode duas. brigar Conta pelos pra dois. ninguém. Pode ganhar nas duas? Pode, claro que sim. Não tem nada que proíba isso. Não tem nenhum decreto. A não ser que você institucionalizou uma coisa aqui, que é o seguinte. Ganha brasileiro, não pode ganhar Libertadores. Não tem nada que proíba isso. Não, tem gente no está Botafogo que acha que sonhando tem um alto, tem que sistema sonhar contra o mesmo. Botafogo, o Não tem Textor nada de ali. sistema, o time é bom. O sistema é que o time é um bom, time muito bom. Botafogo vai Técnico é superar bom o sistema, também. se é na sua opinião, vai superar o sistema. vai Supera? Ótimo, vai escrever. Muito bem, essas foram as considerações de quem a gente falou muito do Botafogo. De quem estava falando do Botafogo. O Flamengo está se baseando muito, né, Capita e Zé, na regularidade de um elenco que tem opções e tem o Tite. Tem. Eu acho que é um treinador. E eu não sei se vocês notaram, vocês que jogaram, e a reação de campo era importante. Cada jogo que acaba do Flamengo, os caras vão vibrar com a torcida, parece que é uma decisão para os caras, né? Não é, Zé? Pode falar, Zé. Não. Existe uma conexão, né? Quando o Flamengo está jogando bem, o jogador entende o quanto é importante essa relação com a arquibancada. Isso sempre fez muito bem ao Flamengo. O torcedor confiar que dentro do campo as coisas vão funcionar e o jogador em campo também acreditar que o torcedor vai estar ali apoiando, vai estar com um bom espírito, enfim. Então é isso, o Flamengo de hoje é esse Flamengo. É um Flamengo mais equilibrado do que de outros tempos. Talvez não seja tão brilhante, né, nas mãos do Tite, mas é um time muito mais equilibrado. Um time que tem as suas preocupações defensivas, não deixando de atacar, agredir o adversário. Oscila um pouquinho, né? Isso a gente pode falar, porque fez um jogo belíssimo contra o Atlético Mineiro. Venceu por 4-2, depois teve um pouco mais de dificuldade dentro do Maracanã contra o Cuiabá, que é um bom time também. Mas é um elenco qualificado, que está sentindo falta dos jogadores da Copa América, que não poderia ser diferente, né? Porque não é fácil você achar nada parecido com um jogador como o De La Cruz, como o Arrascaeta, principalmente, fora os outros que também saíram, mas que está saindo muito bem nessa campanha sem esses jogadores tão importantes. E aí, Zé? Não, eu penso da mesma forma. Eu acrescento apenas a questão do Tite em saber administrar essa situação. O Tite teve aí em alguns momentos uma oscilação, até mesmo pelas escolhas, e aí é natural, porque você tem as dificuldades do dia a dia. Eles têm algumas coisas que nós não temos, que são os dados fisiológicos, essas coisas todas, do dia a dia dos treinamentos, conhecimento do atleta e tal. E aí, em algumas ocasiões, nós questionamos até, e eu acho que era natural e vai ser sempre natural, nós questionarmos as escolhas dos treinadores. E o Tite não é diferente de ninguém aqui. Mas ele tem uma comissão técnica competente, experiente, né? Você tem César Sampaio, Clebinho, o filho dele também é um bom, bom auxiliar, porque já provou isso e não tenho nada contra. Porque é filho. O Ancelotti também tem o filho dele lá, ganha, ninguém fala nada. Tem capacidade, né? Tem capacidade. Então, assim, o elenco do Flamengo é muito bom. O elenco do Flamengo é muito bom. E, assim, por incrível que pareça, no meu modo de ver, agora acho que é a primeira vez que eu estou vendo que o Davi Luiz está exercendo a função que ele o porquê, né, dele chegar ao Flamengo, que é a questão de liderança. E tá jogando bem também, jogando bem, né? Eu acho que isso, ele voltou até com confiança para jogar, tá mais protegido, não tá tão exposto. Eu acho que ele está dividindo em relação às responsabilidades dentro de campo de jogar, ele tá dividindo com os outros atletas, mas ele consegue ser esse cara, né, de cobrar. Você vê, cobra o Lohan, cobra os outros jogadores. Eu acho que esse papel ele está fazendo bem agora, nesse momento. Eu acho que quando ele foi contratado, se esperava muito essa forma de ser do Davi Luiz. E agora, pelo menos, ele está conseguindo fazer isso. Vamos ver quando os outros jogadores chegarem, né, como vai ser essa distribuição de responsabilidade. Agora, o Bubu, Palmeiras, ele tem um elenco já bem experimentado, né? E tem um professor que conhece desse Qual é negócio o aí. ponto-chave desse Tem um Palmeiras? professor que conhece desse negócio aí, Bubu. Não foi pra você a pergunta, desculpa. O ponto-chave do Palmeiras... Agora eu quero ver. Porque o Palmeiras é o seguinte, a gente fala muito do Palmeiras do Abel, mas o Palmeiras do Abel é um Palmeiras mutante. Porque você... Camaleônico, você diria? Porque assim, ele primeiro é um time que meio que ele se adapta ao adversário, né? O Abel mexe aqui e ali de acordo com o adversário, então, né, isso é uma vantagem. O treinador que é esperto, olha o adversário, acompanha o que está acontecendo, se prepara lá um pouquinho para cada jogo e tal. E outra coisa, o elenco vai mudando. O ponto-chave do Palmeiras campeão brasileiro do ano passado, na reta final, foi o Endrick. E agora? Agora é o Estevão.
Impressionante. Então, assim, até mutante também nisso. Muito rápido, né? Você não... vamos esperar agora o Felipe Anderson, uma grande contratação que o Palmeiras fez. O Giai é um bom nome, mas acho que não é o cara que vai fazer a diferença. O Felipe Anderson é um cara que pode acrescentar, agregar coisas positivas, né? Não sei se vai chegar mais gente ainda, mas o Estevão, pelo menos até o Super Mundial, para mim, é a chave. Não é à toa que muita gente, né, com sabedoria, está pedindo já o Estevão na seleção do Dorival. Porque com a seleção que está mostrando ou que não está mostrando, dá para ele jogar. Talento ele tem, qualidade para jogar numa seleção brasileira. Mas ele é muito jovem. Afinal vai ter o Yamal, o Meinu do outro lado, né? Infelizmente na Europa, né? Impressionante o que jogou ontem contra e o jovem Xavi Simons, que eu critiquei, nunca critiquei, fez um golaço também. Então, assim, não é porque o cara é jovem que não pode jogar numa seleção importante, né? Então, é um Palmeiras muito sólido, muito competitivo. E esse sim eu confio, que vai disputar todos os títulos que disputar. Vai disputar todos os títulos? Não, vai brigar pelo título. Também está nos Isso que eu ia acompanhando. te falar. Sabe o que ele falou? Não. Posso falar, Fernandão? Claro que não, porra. Ele falou que era Mais a obrigação... responsabilidade. Não, você Mais não usou essa palavra. responsabilidade. Ele falou, a obrigação do Flamengo é maior para ganhar do Fortaleza do que do Cuiabá. Pelo Aí eu retrospecto perguntei fora por de quê. casa. Aí ele falou, pelo retrospecto fora de casa do Explique-se. Cuiabá, que ele vai explicar agora. Porque o Fortaleza não vem bem nos jogos fora de casa. É verdade. E o Cuiabá não. O Cuiabá vem fazendo jogos bem interessantes quando joga fora de casa, quando não tem a necessidade de atacar o adversário, quando ele tem que se retrair e consegue contra-atacar bem. E o Flamengo hoje vai ter um adversário que precisa voltar a vencer fora de casa, já não vence há algum tempo, e que pode ser que, pelo ser o Fortaleza, dê espaço para o Flamengo fazer o que ele tem feito de melhor, que é Mas olha o time, contra-atacar. né? Olha o time. Todo esfarelado. Rossi, aí que na zaga não, né? Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan e Pulgar. Aí na frente, não tem Bruno Henrique, não tem Cebolinha. Isso. Vai Matheus Gonçalves. Gerson, Luiz e Pedro. Quer dizer, esfarelado não, mas isso aí. ainda com muitos desfalques. Sem Arrascaeta, sem De La Cruz. Eu acho sem que o Henrique, Henrique, sem Cebolinha. Bruno Henrique, Cebolinha. Eu acho que ainda vem para cá, o Gerson vem aqui pro lado. Pode trocar com o Luiz, né? E o Luiz vai jogar por dentro, porque dá um pouco mais de sustentação e recuperação defensiva até para poder ajudar Não é a na marcar os hora, volantes. já que ele voltou a ser relacionado, de tentar botar aquele esquema do Dorival com Pedro e Gabigol no ataque? Não. Não. Gabi tá de volta. Mas a gente não sabe qual a condição dele, né? Os últimos jogos que ele entrou, com todo respeito, O último ele entrou muito bom. não tá rendendo. Ele não está rendendo. Então eu acho que é até interessante essa escolha do Tite pelo Matheus Gonçalves, porque se ele foi titular alguma vez com o Tite, foi uma oportunidade que houve a necessidade dele ser utilizado. Então hoje, o Tite poderia ter colocado o Lohan. Ele poderia acho ter que ele tá colocado o dando Lohan. uma preservada, Preservado, concordo, também é necessário. E o Matheus é um garoto que todos, não vou dizer todos, né, mas grande parte da torcida do Flamengo queria vê-lo no time principal. Hoje ele vai ter essa oportunidade. E é um jogo, GV, muito importante em questões de tabela. Você falou aí muito bem, e desde lá da Rádio Band News, do Band News na área, que o Flamengo, se o Flamengo não vencer hoje, provavelmente o Flamengo perde a liderança. E se o Flamengo perde o jogo, o Fortaleza vai a 26 e tem um jogo a menos. Se o Fortaleza ganha o Flamengo e ganha um jogo a menos, o Fortaleza vai a 29 pontos. Fica um do Flamengo. Então esse jogo, porque acho que o Fortaleza está bem mais afastado, hoje são 7 pontos de diferença, mas se o Flamengo tropeçar, o Flamengo já pode começar a ver o Fortaleza um pouco mais de perto. Eu sei que você procura facilidade, exatamente como o Flamengo. Não vai encontrar hoje porque o Fortaleza joga demais, Fernandão. Então você que está em casa se prepara, porque hoje Cap Mania vai te... Pois é, a gente havia debatido no programa de ontem quem deveria entrar ali na ponta esquerda. Sem Bruno Henrique, sem Everton Cebolinha, que são os dois jogadores dessa função. Numa outra oportunidade, quando ele não teve esses dois jogadores, o Tite acabou colocando o Vitor Hugo, uma estratégia que não deu muito certo. Eu mencionei que eu acho que era o momento do Matheus Gonçalves entrar nesse time titular. E o Tite parece ter escutado e vai colocar o Matheus Gonçalves. Pelo menos foi assim que ele esboçou na atividade de ontem, a última antes de encarar o Fortaleza. E o time do Flamengo foi Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Gerson, e aí vem Matheus Gonçalves, aberto na ponta esquerda, Luiz Araújo e Pedro centralizado Cada no um ataque no do seu Flamengo. quadrado, né? Teoricamente, O Matheus teoricamente seria pelo não, lado direito, porque né? o Matheus Gonçalves ele rende muito mais aberto na ponta direita ou até mesmo centralizado, armando as jogadas, Mas eu pelo digo menos assim, no não é um sub-20. volante substituto. É isso.
fazendo Faz muito mais sentido você colocar o Matheus Gonçalves na ponta esquerda a colocar o Vitor Hugo aberto na ponta esquerda ou até mesmo o Lohan aberto na ponta esquerda. Então, acho que, embora essa não seja, digamos assim, a melhor função para o Matheus Gonçalves, mas é um jogador que sabe fazer essa função, sabe fazer muito bem, inclusive, na minha opinião, pelo menos nos jogos que eu assisti. Tem 18 anos, mas tem muita personalidade, é habilidoso, parte para cima, 1 contra 1 muito bom. E é um jogador que, inclusive, recebeu proposta recentemente. O Flamengo optou por não vender. O Red Bull Bragantino ofereceu 5 milhões de euros, 30 milhões de reais por 50%. O Flamengo recusou a proposta por entender que é um garoto de potencial. Sim. Só que ele precisa ser mais utilizado, sim, porque senão ele vai ficar sendo desvalorizado no time do Flamengo. A gente debateu isso aqui, inclusive. Pô, libera o menino então, porque não usava o Matheus. Se tinha uma proposta para ele ser usado lá, que ele era bem usado, e uma proposta, então solta o menino, né? E acabou que a gente até se surpreendeu quando a escolha foi, não vamos liberar. E agora ele vai ser utilizado, o Lucas Pedrosa. E eu acho que o Flamengo fez certo em não liberar o Matheus. Eu vejo o Matheus com uma personalidade, uma qualidade imensa desde o momento que ele pisou no gramado do Maracanã com a camisa do Flamengo. Para quem acompanha o Matheus na base, é uma discrepância muito grande. Ele é muito acima dos demais. Sim. Então eu não vejo por que esse garoto não possa desfrutar da oportunidade do profissional. É claro, como a gente citou aqui, que não é a melhor posição dele. Mas quem está querendo oportunidade tem que agarrar a oportunidade. Então não interessa onde você está jogando. Ele tem que ir lá na ponta esquerda e mostrar toda a qualidade dele. É o melhor momento? Não, mas o melhor momento ele faz chegar. Que se ele conseguir se firmar aqui naquela posição, ele vai conseguir também ser uma opção crucial para o Tite, e o Tite muitas vezes vai pensar em colocá-lo, que é uma coisa que ele pode fazer até dentro do jogo, tá? Se ele quiser mudar o esquema tático, Matheus, olha só, vai para a direita, para a gente mexer um pouco dentro do adversário, para a gente mexer um pouco no que eles estão esperando. É completamente normal, acho uma variação muito oportuna aí para o Tite. Só para o torcedor ter um pouco de noção de como o Matheus Gonçalves não vinha sendo utilizado por Tite. Ele tem, nessa temporada, 7 jogos. Aí muita gente vai falar, nossa, 7 jogos são muito com a camisa do Flamengo, um time profissional. Mas se a gente for olhar a minutagem, apenas 71 minutos. Ou seja, dá uma média 10 aí... minutos. 10 minutos por partida, não é nada. Só que os últimos 7 minutos dele em campo, que foi no último duelo, para mim, esses 7 minutos foram melhor utilizados que o Verton, que teve muito mais minutagem que ele. Sim. Entende? Naquela função ali. Tanto é que o Tite está optando por Matheus Gonçalves agora, não é coincidência. É porque ele percebeu que o Matheus Gonçalves entrou bem nesses 7 minutos. E a chance vai ser do Matheus? Assim, a gente lembrou aqui... Ih, gente, tá tudo bem aí, gente? Mandaram bem, o Flamengo tá sempre engatilhado. Né? Ainda bem que a gente trouxe o Darlan hoje. É sempre assim, Darlan. Pra Flapress é uma música que solta a cada momento. Exatamente. Que loucura isso, gente. Ai, meu Deus. Olha o ciúme, gente. Olha aqui, ô Lucas Pedrosa, a gente lembrar que vai ser a chance do Matheus. Eu lembro aqui, nem gosto de lembrar, né? Naqueles 50 e poucos segundos em Brasília, entre Botafogo e Flamengo, sim, ele vem pelo lado esquerdo, abre o placar ali, jogando por ali. Mas eu sentia ele muito à vontade no Campeonato Carioca, porque por ser um menino da base, ele entende e sente a vontade na competição, porque ele está acostumado a olhar aquelas camisas e talvez aquilo seja até um potencial para ele. Vamos ver como ele vai se comportar desse jeitinho. Aí a gente tá falando de um campeonato brasileiro. Parece que ele vai ter que estar mais maduro. Já teve uma temporada bonita no Red Bull, mas agora com a camisa do Flamengo, né, Pedrosa? E, Fernanda, é muito difícil você entrar dentro de um jogo com 10 minutos para fazer alguma coisa e conseguir se adaptar, conseguir achar os atalhos, conseguir achar os espaços. São poucos jogadores que têm essa característica de entrar e mudar o jogo instantaneamente. São poucos. Então, para o Matheus iniciar essa partida, poder se sentir confortável em campo, entender, como eu disse aqui, os atalhos, um cara que... Gente, o Matheus, ele é muito diferenciado. É porque eu não sei, a gente tem visto pouco o Matheus, mas quem acompanha um pouquinho de base de futebol brasileiro sabe que ele é um atleta que parte para cima, que tem qualidade, que cruza bem, que bate de fora da área. É um moleque que tem muito potencial, cara. Assim, um potencial muito parecido com o Lohan. São 2 jogadores que talvez sejam as maiores joias do Flamengo atualmente. Então até eu tô ansioso para assistir. E outra, Pedrosa e Fernandinha, só para finalizar, é diferente quando você começa no time titular e ao seu lado estão os principais jogadores. Não que no segundo tempo só tem pereba no time do Flamengo, não é isso. Mas é totalmente diferente você jogar ao lado do Pulgar, do Alan, do Gerson, entende? Mas do próprio Luiz Araújo, que tem sido muito importante
taticamente falando e tecnicamente também. Mas daí que a gente vai ver se ele tá maduro ou não. Porque quando eu falo que ele jogou o Carioca e tudo mais, ele olhou pro lado e tinha muitos meninos em que ele tá acostumado, né? Sim. Isso dá uma tranquilidade visual de se olhar e falar, caraca, eu trabalho sempre com o Pedrosa, eu trabalho sempre com o Venê, a gente troca muito aqui, a gente tá acostumado um com o outro. Aí quando você olha pro lado, aí você vê um Pedro, e que você olha pra lá, aí você vê o Luiz Araújo. Eu acho assim, a gente vai entender como que ele vai se comportar nessa questão da maturação. Mas aí é papel desses atletas deixarem o Matheus confortável. Não, mas se tem uma virtude no Matheus, é que ele não sente pressão, de verdade. Sente, é? Não sente. Eu hoje vejo o Matheus, embora tenha 18 anos, pronto para jogar no time do Flamengo. Porque ele tem muita personalidade. E se formar hoje, Venê, não quer dizer que ele seja ruim, Pelo não quer dizer que contrário. ele seja um jogador que não vai prestar, é normal. É isso. E é normal você, às vezes, pegar um menino... Quantos anos tá o Matheus? 18. 18 anos. É Ele muito novo. fez a primeira baliza dele no carro semana passada, gente. É um garoto. Ele vai ter irregularidade. Ele vai jogar, às vezes, vai ficar ali 20 minutos performando, vai sumir 10 minutinhos, ou não também, ou vai jogar um jogo bem, o outro não também. E aí tem que dar apertar o freio um pouco nessa pressão que vai acontecer quando você veste a camisa do Flamengo. Isso é inevitável. Mas que com garoto tem que pegar mais leve. Venê, fala em garoto. Vamos para o oposto disso. Gabigol no banco. Será que o Tite vai usar o Gabigol? Muito pouco provável. Será? Eu não vejo o Gabigol sendo utilizado. Em outras oportunidades, quando ele teve a chance de utilizar o Gabigol não foi utilizado. Vejo, assim, de verdade, Gabigol e Flamengo... Sabe a analogia? Eu acho que foi até você que fez essa analogia. Aquele casamento que já acabou, mas continua no mesmo teto. Questão de tempo, de separação. É o Gabigol e o Flamengo. É só o rico que fica assim. É verdade. Né? Que o rico tem o negócio de... o rico é traído, aí fica negócio de dinheiro, tem que esperar pra separar. Vai lá no Meia. Vê se não é o que acontece pra hora de separar. O pau quebra, tora, vai todo mundo as coisas embora. Joga a camisa pela janela. É porque o Flamengo não pode fazer isso, não senão pode. já teria feito. Vai lá no meu Meia pra tu ver. Gabigol, Se não é assim, sendo utilizado, eu acho em relação ao Tite, é o último caso. O Flamengo é rico. Aí tá naquela coisa, não, a gente paga 1,5 milhão até o final, mas tá tudo bem. Importante a gente se separar bem, né? Maturidade. Vai aquele Flamengo lá que não tinha dinheiro pra pagar. O Gabigol já tinha aí, vai embora daqui, pega essa camisa do Corinthians e vai-se embora. Vem aí o Carlinhos. Hoje é a primeira opção, antes do Gabigol, obviamente. Né? Já vimos hoje, isso. Até porque, se a gente for ser bem crítico em relação a isso, se a gente for olhar característica, quem parece mais com o Pedro? O Carlinhos ou o Gabigol? Então, eu acho que o Carlinhos, ele é o reserva imediato hoje do Pedro e ele foi bem contra o Atlético Mineiro. Quando eu digo foi bem, na oportunidade que ele teve, mostrou oportunismo ali, botou bola na rede e é para isso que o Carlinhos foi contratado, para substituir o Pedro à altura naquela ausência do Gabigol por conta da punição dele, que ainda é uma incógnita também. Pode tirar aqui, por favor, Cris, com todo respeito ao seu Flamengo, tá? Eu vou passar pra lá e vocês já vão soltando o negócio, tá? Lá vem a Pantera. Podemos? Faz de novo. Não, isso é só na hora que eu vou Igual aquele dia. ganhar a sua liderança. Cuidado com o Leão, hein? Cuidado, hein, Fernando? Palmeiras e Flamengo jogam em casa. Vocês que não tratem de ganhar, não. Tem uma coisa boa nessa rodada. A gente vai jogar... Fortaleza, que jogam hoje também. Esse é o Flamengo, senhor Mani. Bom, jogadores... Wesley, o só Fabrício para dizer Bruno. que os jogadores uruguaios, obviamente, jogaram ontem e ainda vão jogar a decisão do terceiro lugar, Exato. por isso só voltam mais para frente, né? É só o Pulgar, né, que já voltou, que atuou pelo Isso, que já faz tempo que... E o Bruno Henrique e o Cebolinha estão machucados e o Matheus Gonçalves vai jogar ali do lado esquerdo. Os dois jogadores de beirada, os dois ponteiros esquerdos, né, do Flamengo, estão lesionados e vai jogar o Matheus Gonçalves. O resto Senhor Mani, informação de que o Tite conversou com o Gabigol, de que falou assim, amigão, se prepara aí que em algum momento você vai entrar. O Flamengo trabalha com toda a possibilidade de colocar o Gabriel pra jogar, seja esse jogo, se precisar vai jogar no próximo jogo do Flamengo, porque o Flamengo não quer fazer negócio com clubes brasileiros. O Flamengo pode estar forçando a situação de o Gabigol chegar a 7 jogos. E nem o Gabriel também quer forçar contra o Flamengo. Existe uma guerra fria. Olha, se botar pra jogar, ele joga. Aqui... Gente, são só 6 meses. Entendeu? É isso. Então o cara ganha 2,5 pau por mês. 6 meses engolindo em seco. Tudo bem. Eu jogar também. Pô, você quer que eu jogue no quê? Você quer que eu vá? Você quer que eu jogue no time B? Não, mas é porque, olha só, existe, é o que eu falei ontem, não descartem uma última e difícil hipótese, mas existe,
do Gabriel dar pra trás e fechar mais um acordo com o Flamengo. Continuar no Flamengo. Ele tem desejo, ele Fortaleza por ele na não tela. quer sair, mas... Fortaleza na Só tela, o dando time do informação. Fortaleza, Sormani, João Ricardo, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco. O Tite não é o técnico, hein? Não E nem é filho outro. do Tite, não, tá? esse é outro. Não. Hércules, Pochettino. Pedro Augusto. Hércules, Pedro Augusto, Pochettino, Pikachu, Lucero e Breno Lopes. É um timão, hein? Também. É um belo time. O jogo é no... Maracanã. Quem ganha, Luiz? Flamengo. Facincani. Flamengo. Sormani. Empate. Muito bem. E você, Flavinho? Eu gosto. Galera, notícia aí quente aí desta quinta-feira antes do jogão aí do Flamengo aí hoje aí, o Flamengo entrará em campo às 20 horas da noite contra o Fortaleza, partida válida pelo Brasileirão. Agora falando do 9 boladão do Flamengo. Pedro é um dos principais destaques do Flamengo 2025 e o principal artilheiro do futebol brasileiro na atualidade com 25 gols. Toca em Pedro que é gol, o cara tá demais fazendo gol, fazendo chover, né? Um gol atrás do outro. E com isso aí tá ganhando muito destaque no futebol europeu. Se trata nada mais aí de o Flamengo acabou de receber uma proposta de um clube russo para adquirir o atacante Pedro. A oferta é de 25 milhões de euros, equivalente a 142 milhões de reais na cotação atual. Tanto aí que agora, bem provável, o Gabigol não vai ficar no Flamengo. Acho muito difícil. Se Tite continuar, Tite não vai muito com a cara dele, já tem surgido rumores de um pré-contrato aí com o Palmeiras. Então o Zenit aí tem um grande interesse aí na contratação de Pedro. Essa notícia não é de agora, né? Já há muito tempo já. Zenit enxerga Pedro como uma boa joia, jogador absoluto. E agora o Flamengo está querendo fechar com o Claudinho, já fez a proposta oficial. Agora só está vendo como vai ser essa forma de pagamento. Zenit está querendo aí levar Pedro. Seria aí uma venda aí, compraria Pedro por 25 milhões de euros, equivalente a pouco mais de 140 milhões de reais, e venderia aí Claudinho por 18 milhões, equivalente aí a quase 100 milhões de reais, um pouco mais de 100 milhões de reais. Essa aí é o que o Zenit quer propor, né? Praticamente uma troca, né? O Flamengo pegaria Claudinho e cederia aí Pedro para o Zenit, galera. Esse aqui foi mais um corte do nosso canal, trazendo notícias diárias para você sobre o Flamengo. Então, se você é novo, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino, galera.